Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Escuta que aí vem história. Aqui, todas as semanas, vemos uma história do espírito Irmão X, Humberto de Campos, recebida pela mediunidade de Chico Xavier. E atualmente estamos vendo as histórias do livro Reportagens de Além Túmulo, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a história de número 12, que vai tratar de um tema que é a cura complexa. A cura complexa. Vejamos então a história. Conta-nos o Irmão X. Aquele lar, fundamentado em bases sólidas de amor e trabalho, desde algum tempo parecia invadido por tempestades incessantes de dor. Acontece às vezes, não é? Feliciano Azevedo, na idade madura, era iniciado nos mistérios da lágrima, envolvido em terríveis tormentas de desventura. A filha amorosa, que resumia as esperanças paternas, perdera o equilíbrio mental logo após um curso escolar brilhante, anulando assim alegres expectativas familiares. A esposa sensível baixara ao hospital com a saúde abalada para sempre. Desarvorado, qual viajante cujo barco vai impelido pelas ondas revoltas, antevendo os momentos do naufrágio cruel, Feliciano agarrava-se à fé em Deus, em supremo desespero do coração. As economias fartas de outro tempo dissiparam-se em poucos meses. Agora, dividia as horas entre o hospital e o manicômio. Os empréstimos asfixiavam-no. Quando a situação assumia aspectos ainda mais graves, eis que surge, inesperadamente, um amigo aconselhando. Ora, Feliciano, por que não tenta o espiritismo? É possível que o caso da jovem seja simples obsessão. Os benfeitores do além, quando podem, costumam ligar-nos o coração ignorante com a fonte infinita de bênçãos. Experimente. Feliciano ponderou a advertência amiga e deliberou atender sem demora. Na noite desse mesmo dia, foi à casa da família Macedo, que mantinha um grupo espiritista muito íntimo. Era comum, então, nos tempos antigos, os trabalhos espíritas se darem em residências. Recebido com muita simpatia pela sinceridade de suas expressões, ouviu, por intermédio de jovem sensitiva, a palavra de prestativo amigo da espiritualidade, que lhe falou mais ou menos nestes termos. Ou seja, a jovem deste lar era médium e nessas reuniões íntimas, ali haviam comunicações de espíritos familiares, então este veio falar com o nosso Feliciano. Meu irmão, disse o espírito, não esqueças a coragem para o êxito necessário. A passagem pela terra pode ser um aprendizado angustioso, mas é parte de nossa marcha para a sabedoria infinita. No curso dos maiores infortúnios, lembra que Deus é Pai bondoso e justo. O caso da tua filhinha procede de tenaz perseguição do plano invisível. Irmão nosso, perturbado e cego, há lançado amarguras na tua estrada dos tempos que correm. Não desesperes, porém,
Então, é este espírito que tem provocado os problemas na menina, não é? Não desesperes, porém, é razoável que a justiça trabalhe enquanto houver necessidade de reparações. Ou seja, estava se dando isso, mas não sem que haja antecedentes que justifiquem aquela perturbação. Contribuiremos para que se aclarem os horizontes. Esforça-te, pois, conosco, atendendo à providência divina. Aquelas palavras pronunciadas com imensa ternura lhe balsamizaram o coração entristecido. Tinha a impressão de que emergia o espírito sequioso em fonte cristalina, ardentemente esperada no deserto da sua angústia. Os amigos presentes incumbiram-se de lhe consolidar as esperanças. O chefe da casa relatou difícil experiência doméstica em que se valera do socorro espiritista. Cada companheiro trouxe à baila, ali a conversa, o seu caso pessoal, revelando a excelência do auxílio originado das mãos intangíveis dos desencarnados. Feliciano exultava. Pela primeira vez, depois de longos e laboriosos tempos de luta, dormiu sossegadamente, empolgado por singulares pensamentos de paz. Os Macedos, aliando-se à boa vontade de outros irmãos, começaram a prolongada série de reuniões íntimas, reuniões mediúnicas, destinadas ao esclarecimento do infortunado obsessor, consagrando neste trabalho as suas melhores energias. 3 vezes por semana reuniam-se os benfeitores encarnados, aquele grupo familiar, naquele lar onde realizavam as reuniões mediúnicas. O pai e o esposo aflito mantinha-se firme na sua fé, presente a todos os trabalhos. O irmão perturbado mal se pronunciava a prece inicial, incorporava-se presentemente, ou prestamente, ou seja, rapidamente, apossando-se por completo do aparelho mediúnico. Bertoldo, o diretor da reduzida assembleia, falava-lhe com sincera dedicação fraternal ao obsessor, e, contudo, o infeliz parecia aferrado a sinistros propósitos. Geralmente são propósitos de vingança, o que parece ser o caso, já que atormentava a jovem, não é? Continua. O espírito, então, apontando Feliciano com sarcasmo, diz: este homem é um criminoso. Em outro tempo destruiu meu lar, escarnecendo das minhas sagradas aspirações familiares. Companheiro desleal e ingrato, esqueceu a mão amiga que o erguera da miserável condição de ser ínfimo. Então, parece que aí o perseguido mesmo, o alvo, seria o próprio Feliciano. E com lágrimas de ódio continuava depois de graves acusações. Malvado, monstro, seguirei no teu encalço, onde quer que te escondas. Mas, meu irmão, replicava o orientador bondosamente, não o Feliciano, falava o diretor da reunião. Mas, meu irmão, quem de nós outros estará sem erros? Todos procedemos de um passado sombrio e delituoso. Na longa jornada por trás de nossos passos, há rios de lama e de sangue que precisamos purificar com a tolerância recíproca. Comecemos novo dia de fraternidade. Deus, que é Pai e Senhor Supremo do Universo,
renova incessantemente as nossas oportunidades de serviço e edificação. Se Deus atende assim, que razão nos assiste para eternizar a vingança nos caminhos da vida? Esquece o mal, meu amigo. Contempla o nosso Feliciano humilhado, torturado, vencido. Não te doerá vê-lo assim, de cabelos nevados prematuramente? Ou seja, os cabelos embranqueceram, não é? Pela dor. Que prazer poderás sentir martirizando uma pobre mãe no hospital e uma criança no manicômio? Sejam quais forem as tuas mágoas de existências anteriores, esquece o mal e perdoa. O diretor amorável dizia essas palavras de olhos molhados, convencido de que esclarecer não é ordenar. Não estava mandando, estava convidando ele a refletir e mudar a sua posição. Então, que o diretor, convencido de que esclarecer não é ordenar e que doutrinar não significa impor violentamente. Aquele generoso Bertoldo não ignorava a extensão das misérias nas experiências humanas. Sabia conjugar os próprios conhecimentos, ofertando-os ao próximo como ramalhetes de flores luminosas. O perseguidor chorava entre o ódio e o desespero, e a reunião terminava sempre num mar de emoções reconfortantes e profundos ensinamentos, porque os companheiros ali se uniam, antes de tudo, nos elos cariciosos da humildade e do amor. Então, não era para expulsar aquele ser desprezível do obsessor. Não, era para acolher aquele irmão que estava sofrido e que estava ali insistindo em planos de vingança que mais o martirizavam ainda mais, não é? Ao fim de alguns meses, o infeliz cedia terreno, demonstrando-se transformado à luz do Evangelho do Cristo, não pelas palavras ouvidas, mas pela vibração do sentimento coletivo. Vibração. Não eram palavras, porque palavras, às vezes, simplesmente são ideias sem emoção. Mas ali estavam todos vibrando com muito amor e fraternidade por ele. Em breve, a esposa e a filha, convalescentes, regressavam ao ambiente doméstico. A pequena família não podia traduzir o intenso júbilo. Trazidas igualmente aos trabalhos espirituais, mãe e filha pareciam banhadas por ondas reconfortantes de energia nova. O antigo obsessor convertera-se em benfeitor solícito. Olha só. A tranquilidade agora revelava maravilhoso conteúdo de fé e alegria. Decorridos 6 meses sobre a nova situação, eis que o lar de Feliciano parece envolvido em novas tormentas. A precariedade de recursos financeiros levava o chefe da casa a experimentar diversos labores sem resultados favoráveis. Não conseguia os recursos financeiros suficientes para prover a família. Todos os objetos valiosos foram levados às casas de penhor e, por fim, após difícil experiência numa oficina de acessórios, Feliciano cai no leito, desolado e paralítico. Em vão, recorre a filha a relações prestigiosas em busca de colocação condigna. Então, a menina foi procurar um trabalho para ajudar na casa. Todas as portas se apresentavam impenetráveis. Ninguém conseguiu se dispor a ajudar. Nos concursos a que compareceu, Esperançosa era invariavelmente mal classificada.
Diariamente, à noitinha, voltava à casa, desanimada, pernas trôpegas e olhos inchados de chorar. Enquanto isso, a genitora precisava agarrar-se à máquina de costura para que lhes não faltasse o pão de cada dia. A pequena família começou a peregrinar de rua em rua pela carência de dinheiro com o que pagar o aluguel da casa. A esse tempo, Feliciano voltou ao país sombrio do desespero. Os generosos irmãos na fé buscavam-lhe a companhia semanalmente, reunindo-se em preces no seu aposento de dor. Por maior que fosse, porém, o carinho fraterno, o enfermo não mais se livrou de angustioso abatimento. Os pensamentos lhe erravam pesadamente, da queixa incessante para o desalento sem limites. Então, ora ele se queixava, ora o desânimo tomava de forma arrebatadora. Por que motivo lhe fora reservado um cálice tão amargo? Não aceitara a fé? Não se esclarecera o obsessor terrível? Assim se mantinha ele mergulhado num mar de perguntas dolorosas. Após 2 anos pesados de infortúnio, valeu-se do momento em que se reuniam os amigos no quarto estreito para indagar ao sábio instrutor espiritual a causa dos longos padecimentos. Esperou 2 anos para perguntar. Estava ali, não é? Ficou testemunhando a sua fé. O benfeitor invisível, procedendo delicadamente, à maneira de alguém que, embora percebendo uma ferida, não lhe acusa a existência, esclareceu com intimidade e doçura. Não percas a coragem, meu amigo. A fonte das bênçãos divinas não estanca a distribuição dos benefícios. Resigna-te na dor, como quem lhe conhece as utilidades sublimes. O catre do sofrimento, o catre é o leito, não é? O catre do sofrimento é um barco de salvação nas tempestades do mundo para o crente identificado com a própria fé. Usa a provação como termômetro da confiança em Deus e não desanimes. A aprovação dele não tinha terminado ainda. O doente estava comovido, mas insatisfeito. Incapaz de perceber a sutileza fraternal do comunicante, voltou a considerar. Agradeço as vossas palavras confortadoras, mas não me posso furtar a dúvidas amargosas. Não era o sofrimento da minha família um simples caso de obsessão? Não trabalhamos meses a fio a fim de esclarecer o irmão perturbado? Não se tornou ele amigo e colaborador? Todavia, tenho mesmo a impressão de que nossos tormentos se agravaram pesadamente. Minha mulher saiu do hospital para internar-se na miséria mais dura. Minha filha regressou do hospício para transformar-se em pedinte, sem esperança. Engasgado de pranto, fez longa pausa e continuou a dizer: como chegar a uma conclusão aceitável? Não estamos curados da obsessão, meu amigo? O benfeitor espiritual, incorporado na jovem médium, levantou-se e, denunciando a imensa sabedoria que lhe brilhava na alma, acentuou depois de afagar o doente com um gesto de amor. Feliciano, é verdade que tens sofrido muito, mas não esqueças que os amigos encarnados e desencarnados te ofereceram andaimes. As dificuldades e padecimentos te proporcionaram pedras. A fé carreou cimento divino para o teu coração.
Entretanto, a construção é tua. Nunca reclames ante a justiça de Deus, porque se estás curado da obsessão, ainda não saudastes as próprias dívidas. Isto é muito interessante, não é? O obsessor perdoou. A perturbação que ele fazia foi cessada, o que não quer dizer que Feliciano ainda não tivesse dívidas para com a própria consciência a saldar, não é? E conclui o nosso Humberto de Campos nos dizendo assim: foi então que o enfermo revelou um novo brilho no olhar, e enquanto os companheiros choravam de alegria com o profundo ensinamento, Feliciano Azevedo beijou a mão que o sábio mentor lhe oferecia e baixou humildemente a cabeça. É isso. Mesmo que aqueles a quem prejudicamos no passado nos perdoem e prossigam seus caminhos, graças a Deus, nós ainda continuamos a dever à nossa própria consciência. E teremos que reparar, construindo em nós as virtudes que suplantem os vícios antigos que promoveram os males do passado. Vamos prosseguindo, porque todos nós estamos aí, entre provas e expiações normais, neste mundo aqui que habitamos, não é? Estamos progredindo, mas as boas lutas fazem parte do trabalho e do progresso. A providência divina oferece os recursos, como bem disse o mentor, mas o trabalho é de cada um de nós. De volta estaremos, então, na próxima semana, desejando que todos estejam extremamente abençoados por Deus nosso Pai e desejando a todos muita paz. Estaremos de volta com Escuta, que aí vem história, na próxima semana.